Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Smith Wigglesworth nasceu em Mincing, Yorkshire, na Inglaterra, aos 8 de junho de 1859 e faleceu em Wakefield no dia 12 de março de 1947. Nasceu em uma família pobre. Sua esposa, Polly, o ensinou a ler depois de casados, em 1882, e ele nunca leu outro livro senão a Bíblia. Assim como no caso de outras pessoas que experimentaram milagres de cura, ele recebeu uma cura pessoal por volta de 1890. Smith viajou para Leeds para comprar material para sua loja de hidráulica. Estando na cidade, resolveu ir a uma igreja onde estavam sendo realizados cultos de cura divina e ficou bastante impressionado com o que viu. A sua primeira experiência com cura divina aconteceu em 1900. Ele, que desde a infância sofria com problemas de hemorroidas, um ministro do evangelho que o visitava, soube de seu sofrimento, orou por ele e declarou em fé que ele seria curado desta enfermidade. Smith, que tinha que fazer banhos de assentos diários com sais medicinais, ficou convencido de que era a vontade de Deus curá-lo e parou com os banhos. Descobriu então que estava completamente curado e nunca mais sofreu com o problema. Então ele se voltou a sua atenção à cura divina. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo em 1907. Ele era um encanador, tinha um negócio e ajudava sua esposa em uma missão. Ela era uma pregadora e estava constantemente dando testemunho a outras pessoas, ganhando almas para o reino. Anos depois, se tornou um homem de tal magnitude que o evangelista de cura Oral Roberts disse uma vez diante de outros companheiros evangelistas: devemos a esse homem uma dívida impossível de calcular. Durante seus cultos, Polly Wigglesworth pedia ao seu esposo para pregar, mas ele se desconcertava e desconcertava também aos que assistiam por seu medo de falar. Uma vez os homens da congregação sentiram de impor as mãos sobre ele e orar. Apesar dos seus melhores esforços e dos esforços que os outros faziam, continuou sendo um fracasso como orador. Finalmente declarou que nunca falaria mais em público. Entretanto, quando recebeu o batismo no Espírito Santo, sua vida foi transformada. Naquela época, sua esposa não cria no falar em línguas, e ela o desafiou a pregar no domingo seguinte, conhecendo a sua falta de habilidade linguística. A unção caiu, e ele falou com grande clareza e coragem. Polly estava tão surpreendida que repetia gritando: "Esse não é o meu Smith." O que aconteceu com esse homem? Rapidamente, um simples trabalhador, sem instrução, foi transformado em um pregador de fé impressionante. Wigglesworth entendia que a enfermidade e as doenças eram do diabo, de modo que foi conhecido pela maneira com que tratava as pessoas enfermas, em demonstrações físicas surpreendentes e emocionantes. O evangelista Lester Sumrall
lembra a primeira vez que foi testemunha de Smith Wigglesworth em ação. Certa vez, Wigglesworth conduzia um culto de cura na Califórnia, quando lhe trouxeram um homem com câncer, em estado terminal. Ele estava tão perto da morte que o médico que o ajudava foi com ele para monitorar os seus sinais vitais. Wigglesworth, com sua natureza rude, disse ao médico: "Que está acontecendo?" O doutor lhe respondeu: "Ele está morrendo de câncer." Sem dar tempo de nada, Smith bateu no estômago do homem com tal força que ele desmaiou. O médico rapidamente o atendeu e gritou: "Ele está morto. Você o matou. A família exigirá explicações." Smith Wigglesworth não se moveu. Ele simplesmente respondeu: "Ele está curado." E sem se preocupar-se, seguiu orando por outras pessoas no culto. 10 minutos mais tarde, o homem, com sua roupa de hospital, chegou pelo corredor procurando a Wigglesworth, totalmente curado. Isto não impressionou nem um pouco a Smith Wigglesworth, pois era o que ele esperava, e continuou orando pelos outros que necessitavam. Em outra ocasião, no colégio Sião, uma mulher paralítica, frágil, chegou para que orassem por ela. Smith Wigglesworth orou quase com impaciência, como era habitual. Imediatamente ordenou que a caminhasse. Ela, duvidando, começou a olhar ao redor. Sem nenhum tipo de aviso, Wigglesworth foi por detrás dela e a empurrou. Quando ela, tropeçando, começou a correr, ele a seguia pelo corredor gritando: "Corra, senhora, corra!" Ela correu bastante para sair do alcance dele. Eventualmente conseguiu alcançar a saída e correu pelas ruas, aparentemente tão assustada quanto curada. Quando o evangelista começou a orar pela próxima pessoa, o homem mudou rapidamente o seu pedido, de uma úlcera no estômago para uma suave dor de cabeça. Albert Hibbert, o amigo mais próximo de Smith Wigglesworth, cita o evangelista dizendo: "Eu não maltrato as pessoas, eu maltrato o diabo. E se as pessoas se põem no caminho, não posso fazer nada. Não se pode tratar gentilmente com o diabo, nem dar a ele conforto, porque ele gosta muito da comodidade." Smith Wigglesworth também passou por tempos de sofrimento. Perdeu sua amada esposa 6 anos depois da sua transformação em um grande homem de fé, com uma unção especial. Em 1913, sua esposa Polly morreu sem nenhuma razão aparentemente, quando estavam a caminho de uma reunião em que ele iria pregar. Quando voltou à sua casa, Wigglesworth foi ao quarto onde se encontrava, na cama, o corpo da sua esposa morta. Ele repreendeu o espírito de morte e ordenou à vida que regressasse. Polly abriu seus olhos e disse: "Por que você fez isso, Smith?" Ela não desejava voltar à terra. E depois de uma conversa carinhosa, ela o deixou e foi para o céu. 14 pessoas foram documentadas como ressuscitadas no ministério de Smith Wigglesworth, voltando à vida dentre os mortos, através do ministério de Wigglesworth. Ainda que de forma não oficial, esse registro poderia chegar a 23 pessoas. Nada existia tão grande para a sua fé. Desde dores de cabeça a cânceres, era tudo o mesmo para ele. Há algo demasiadamente difícil para Deus? No dia 12 de março de 1947, Smith estava indo ao funeral de um ministro amigo seu. Durante o caminho, ele tinha comentado com amigos que estava se sentindo maravilhosamente bem.
com alegria. Visitou alguns lugares que ele tinha visitado com sua querida Polly e falou sobre milagres que tinham ocorrido quando pregava na cidade. Ao chegar à igreja, encontrou o pai de uma menina pela qual ele havia orado 4 dias antes. A família já tinha aceitado que a menina iria morrer, mas Smith tinha grande fé na sua cura. Tão logo viu o homem e perguntou se a filha estava bem. Esperava uma resposta positiva, mas a resposta veio meio relutante, dizendo que ela estava um pouco melhor. Bastante desapontado, Smith Wigglesworth suspirou profundamente, inclinou a cabeça e morreu. Sua vida foi um exemplo de fé, de determinação, de vontade de servir a Deus e amar ao próximo. Nunca em sua casa entrou um só remédio, e só leu, durante toda a sua vida, um único livro, a Bíblia Sagrada. Então, irmãos, ouvimos a biografia de Smith Wigglesworth, o apóstolo da fé. Eu tenho em minha biblioteca essas duas obras de Smith Wigglesworth. A primeira aqui, Clássicos Pentecostais, o apóstolo da fé, é uma biografia de Smith Wigglesworth, escrita por Stanley Howard Fodsham. Então nós temos aqui a dedicatória, a apresentação de uma série de clássicos pentecostais. Aqui o índice. São divididos em 16 capítulos que fala a biografia de Smith Wigglesworth. Um livro com aproximadamente 190 páginas, 188 páginas. A biografia do apóstolo da fé Smith Wigglesworth. E aqui nós temos um clássico do movimento pentecostal, o devocional, escrito por Smith Wigglesworth. Aqui está o sumário. São 90 dias com mensagens devocionais de Smith Wigglesworth. Ele traz um texto e aqui ele traz o devocional. Dia 2, dia 13, vai indo até o dia 90. Então são 90 dias ouvindo palavras devocionais de Smith Wigglesworth, editado pela CPAD. Eu agradeço por você ter assistido este vídeo e que Deus lhe abençoe em nome de Jesus Cristo.